Boa noite, amados irmãos. Que a paz do Mestre Jesus Cristo esteja com todos nós, nessa noite de bênçãos e de preces da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 19. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros um meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes se dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. E deste modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. É isso o Evangelho de hoje, meus queridos irmãos. Que o Evangelho nos amole, nos sirva de inspiração, de reflexão. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite a todos e fiquem em paz. Olá, minha gente bonita, minha gente querida, que alegria estarmos juntos novamente. Já quero começar agradecendo as inscrições, o quanto que as inscrições no canal são importantes, agradecendo os compartilhamentos e o quanto isso fortalece o nosso trabalho e o quanto que isso é importante. E também é importante para quem se sinta à vontade de fazer um comentário, de partilhar os seus sentimentos. É um canal aberto para isso também. Para escuta, para palavra, para troca de sentimentos, trocas de experiências, enfim. E hoje, minha gente querida, minha gente bonita, eu gostaria de falar sobre, na nossa conversa, na nossa roda de conversa, sobre saudade. A gente já falou aqui em outras vezes, quando eu conversei sobre a ideia, a analogia de uma grande estação de trem, de uma grande estação de metrô, em que as pessoas descem nas paradas, sobem nas paradas, cruzam e descruzam as nossas histórias. E que lá na frente, todos nós temos a grande oportunidade de um reencontro. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar de como a gente lida com a saudade. A saudade que aperta, a saudade que muitas vezes nos faz chorar, ou a saudade que dá um sentimento, um calorzinho no coração. Então, a saudade aqui, hoje, ela está relacionada muito ao luto. Porque a gente pode ter saudade de tudo. A gente pode ter saudade de quem a gente foi, a gente pode ter saudade da infância, a gente pode ter saudades... às vezes a gente tem saudade do verão. Eu tenho muita saudade do verão, no inverno, né? Às vezes a gente tem esse sentimento... E por isso que eu digo é um sentimento que nos acompanha, mas especialmente aqui. Eu gostaria de falar da saudade e do luto. Confesso que não é um assunto fácil da gente lidar, de a gente conversar, porque esse tipo de saudade, a saudade de quem, dos nossos queridos que partiram para outro plano espiritual, ela não é um sentimento fácil e também não é um assunto muito fácil de conversar. Bom, eu queria iniciar a nossa conversa pensando que o nosso Chico Xavier, ele profere a ideia de que a saudade é algo que atinge os dois planos, os dois lados. Ou seja, o nosso momento terreno, nessa experiência terrena transitória que estamos a viver, e o momento no outro plano, do outro lado, em que relacionado diretamente aos nossos desencarnados. Primeiro que pensar nos desencarnes, tanto o desencarne dos nossos familiares, dos nossos próximos, dos nossos amigos, quanto um desencarne coletivo. Às vezes a gente pensa, e a pandemia nos trouxe isso, quando a gente olha hoje os números relacionados à pandemia,
aos desencarnes referentes à pandemia, e isso em nível não somente Brasil, mas em nível planetário, em nível mundial, o número de pessoas que se foram desse plano por conta da pandemia, por conta da Covid. E cada vez que esses números aparecem nos jornais, noticiários, eu sempre penso o quanto que esses números representam em relação aos familiares desses desencarnados. Ou seja, o quanto número crescente de familiares que estão em processo de luto, estão em processo de dizer um até breve. E o quanto que isso é fundamental para pensar e para a gente também fazer as nossas preces, tanto para esses desencarnes coletivos, desses sentimentos desses familiares que estão. E não somente isso, né? Nós temos números de uma guerra que não é tão longe e é tão perto, porque a dor também é algo muito comum, a dor de não estar mais com a pessoa. Não é algo fácil. Eu gosto muito de pensar que existem diferentes formas de estar, né? Então, nesse primeiro momento, é importante se pensar assim, acredito assim, né? Em que nas nossas preces seria importante, sim, a gente pedir, emitir vibrações para os desencarnados do planeta, seja pela Covid, seja pela guerra, seja pelo que for. E também pelos familiares. Então, acho que esse é o primeiro passo de uma partilha, esse é o primeiro passo de uma generosidade com todos os nossos irmãos e irmãs, né, desse planeta. A segunda questão a se pensar é que é muito comum a gente ouvir a seguinte frase: eu perdi fulano de tal, eu perdi fulano de tal, eu perdi. Não. Eu não gosto muito dessa ideia de perder alguém. Por quê? Se existem diferentes formas de estar, se acreditamos na vida, na continuidade da vida, a gente não perde ninguém. As pessoas, os nossos queridos, eles só saem desse plano e seguem em outro plano. Termina a sua experiência terrena, transitória, e passa a se viver outra experiência. E nós ainda estamos nessa experiência. Então a gente não perde, porque pensar na ideia de perder, isso é bacana da gente pensar no nosso próprio discurso, talvez nos acalente de uma outra forma. Porque a palavra perder é algo para não encontrar mais. E se a gente acredita na continuidade da vida, se a gente acredita nessa estação em que um dia todos nós nos encontraremos novamente, a gente não perde ninguém. Então, é refinar esse nosso próprio falar. Fulano fez a passagem, fulano está agora em outro plano. Porque se existe um Deus do amor, e existe, de profunda bondade, de profunda entendimento com as nossas humanidades, ele não nos colocaria nessa condição de perder o amor. Porque o que nos une é o amor. Então, se eu disser que eu perdi tal pessoa, automaticamente eu estou dizendo de que o amor nutrido tanto por mim a ela, quanto a ela por mim, ele está perdido. E não. Por conta que esse amor prevalece, já dizia o poeta, né? O amor prevalece. Por conta de que esse amor, ele persiste, ele prossegue, indiferente de estarmos juntos encarnados, como agora, ou de eu estar encarnada e que essa pessoa esteja num outro plano desencarnada, mas ela continua sendo espírito, ela continua tendo a mesma afinidade comigo, ela continua tendo esse amor comigo. Então veja, se de fato a gente ama profundamente, mesmo não estando fisicamente perto, o amor é algo que transcende. O amor é algo que vai nos levar. Então, existem sim diferentes formas de estar. E é muito importante a gente pensar, mas como é que a gente lida com esse exato momento do desencarno, com esse exato momento em que a pessoa não está mais aqui? Bom, a primeira ideia com relação a isso é pensar em envolver essa pessoa no amor. Simplesmente no amor. No amor que nos une, no amor que perdurou essa história, no amor que compôs essa família, no amor.
Então, quando a gente emana as energias de amor, primeiro que a gente eleva a nossa vibração. E eu tenho certeza que ela atinge o outro lado. Nesse sentimento de amor, esse sentimento de gratidão. Por que a gratidão? Olhar para a história de alguém é ter a gratidão de dizer, puxa, muito obrigada por ter tido a oportunidade de viver com essa pessoa. E é diferente de pensar assim, ela podia estar aqui, se ela tivesse aqui, mas ela não está mais. Então, se eu tenho esse profundo amor e se eu compreendo a vida nessa continuidade, quando eu emito esse tipo de sentimento de podia estar aqui, dessa dor exagerada, dessa dor que chega a ser quase egoísta, porque é um sentimento egoísta da gente querer aqui e agora, seja da forma que for. E não necessariamente é assim o plano de cada pessoa, de cada momento da pessoa. Então, quando a gente tem esse sentimento, eu acho que a primeira parte a se pensar é isso. É pensar que envolver essa pessoa no amor, é pensar nos momentos bons. Isso é muito interessante que na cultura africana existe isso muito fortemente, de lembrar das pessoas a partir dos bons momentos. E se nós pensarmos, isso nos alivia. Essa saudade, ela passa a ser, ela se transforma da dor para um sentimento, como as crianças dizem, que é um quentinho no coração. Eu gosto muito dessa ideia que as crianças falam, né? É um quentinho no coração. A definição de saudade. Eu ouvi de umas 3 crianças que a definição de saudade é um quentinho no coração. Então, quando a gente transforma esse quentinho no coração, automaticamente a gente está emitindo vibrações para essa pessoa que está do outro lado. E chega. Eu sempre penso que isso independente de ser um ente querido, de que eu goste, que eu esteja no meu convívio, mas também do desencarne das pessoas que eu não conheço. Como os números gigantescos que a pandemia nos trouxe, como os números gigantescos que a guerra e a atual guerra nos trouxe também. Esse quentinho de pensar, de emitir um sentimento bom, de emitir um sentimento de luz, de paz, de que no outro lado os nossos desencarnados sejam recebidos em luz, eu tenho certeza que chega. Eu tenho uma certeza absoluta, tão certo quanto estamos aqui agora neste momento. Então é importante a gente lidar com isso. E na prática, quando a gente acorda e quando dá aquela tristeza, a gente pode chorar? Claro que pode. Claro que a gente pode chorar. Porque chorar extravasa esse nó na garganta, porque chorar nos coloca... É como se explodisse todos os sentimentos e depois do choro, se a gente consegue se conectar com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de amor, esse alívio ele é quase imediato. O que não pode é estar o tempo inteiro chorando, pedindo ou se revoltando. Muitas pessoas se revoltam com o desencarne dos seus queridos, dos seus entes queridos, talvez por não entender que é uma passagem. É por isso que a gente usa o termo passagem. É por isso que a gente não usa o termo perder. A gente usa o termo passagem. A passagem é algo que não termina, no sentido, ela acontece, mas ela não é uma coisa bruta, ela não é uma coisa que, aqui eu não vejo, não. A pessoa passa por outro plano, mas continua ligado a nós. E se a gente ama, a gente faz essa ligação de forma leve, de forma plena, de forma a abraçar, a acolher esse sujeito, essa pessoa que precisa também da nossa elevação. Porque imaginem quão triste é a gente estar o tempo inteiro puxando a memória, puxando a lembrança dessa pessoa e a nossa vibração também fica numa vibração baixa. E a distância entre quem passou para o outro lado e quem está aqui, ela aumenta extremamente, porque são vibrações diferentes. Então, além desse sentimento, quando vem essa saudade, essa dor, a gente chora, mas a gente também pode pensar em algo que nos ajude nesse processo de luto. Né? Primeiro é isso, é lembrar dos momentos bons e agradecer. Diferente de lembrar dos momentos bons ou estar agora vivendo um bom momento e ficar o tempo todo, fulano podia estar aqui. Não.
Lembra dos momentos bons e manda esse sentimento de gratidão para si e gratidão para quem está do outro lado. Acho que isso é bem importante. Eu gosto muito de escrever, então talvez para aliviar esse sentimento ou para a gente aprender a lidar com ele, escrever os bons momentos, escrever a oportunidade, escrever, materializar esses sentimentos no papel ajuda bastante, Um caderno, um diário que possa receber os nossos sentimentos, em que a gente possa olhar para os sentimentos e ver isso materializado em palavras pode ajudar. É bacana talvez procurar conselhos, ajuda de quem compreende mais, alguém já passou pela experiência, é bacana também. É bacana a gente ocupar a mente com algo novo, com algo que nos desafie, com algo que talvez a gente não fizesse. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente encontra casais que estão juntos há muitos anos e que de repente um ou outro acaba fazendo o desencarne e a pessoa que fica, ela fica se tranca dentro de casa. Então talvez seja bacana se desafiar a sair de casa, se desafiar a dar uma volta na quadra, se desafiar a ver o sol sobre outra perspectiva, se desafiar a fazer um movimento voluntário, entrar para algum movimento voluntário, ou praticar algo que não se fazia, ou aprender algo que não se fazia, né? Ou fazer exercício físico, ou fazer uma caminhada. Talvez isso tudo nos ajude a entender que a gente sente falta da pessoa que está do outro lado neste momento, mas que a gente continua participando da vida com amor, com gratidão, porque é somente uma forma diferente de viver, mas ainda é uma forma de viver, ainda é vida. Então, continuar vivendo, continuar a nossa trajetória, né? É como diz a música do Chico Buarque: apesar de você não estar aqui, eu continuo vivendo no mesmo amor, na mesma profundeza, na mesma certeza de que estamos juntos, na mesma certeza de que esse amor, ele não vai embora. Esse amor, ele nos une. Vejam, vou dar um exemplo pessoal. Pensar no amor de pai e filha, ele não pode terminar só porque um ou outro não está no mesmo plano. Ele continua. Claro que ele continua. Porque é, de novo, de um Deus de infinita bondade que nos dá a experimentar o amor, que nos une a partir do amor, ele não nos colocaria na ruptura do amor, e sim no processo de continuidade do amor. Então, quando eu penso nas pessoas que neste momento não estão no mesmo plano que eu me encho de gratidão, porque foi me dada a oportunidade de viver coisas. E é aqui o pulo do gato, como se diz, de pensar que eu preciso sim viver intensamente o agora, com os que estão aqui comigo agora. Porque a conta é -1, né, gente? Estamos numa trajetória e quando a gente termina, às vezes, o dia, às vezes a gente ouve assim: consegui vencer mais um dia. Na verdade, não. É menos um dia, porque a nossa trajetória, ela vai terminando a cada dia. Né? Então, se eu pensar que é -1, eu não tenho certeza, eu não estou aumentando a minha conta na trajetória, eu estou diminuindo a minha conta na trajetória. E é por isso que eu preciso viver intensamente. Porque quando chegar o momento de passagem das pessoas que estão no meu entorno, eu preciso me cobrir desse sentimento de gratidão e dizer: puxa, muito obrigado por eu ter vivido, por eu ter conseguido me dedicar. E daí vem essa história do luto, da saudade e muitas vezes do remorso. Eu peço sempre que a gente não tenha remorso, porque é um sentimento que nos coloca: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse? Isso é triste demais. Isso é triste para quem fica, né? Para quem fica nesse plano
terreno e de pensar, puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não liguei? Então, vamos eliminar agora isso, né? Vamos dar o perdão necessário para si e para o outro agora. Vamos pegar o nosso telefone, não mensagem, nosso telefone, ligar e dizer, eu te amo. Puxa, que saudade. Como é que você tá? Tá tudo bem aí? Não, é só pra saber. É só pra manter viva essa nossa relação de amizade, de amor, de afeto, né? Então, se eu preciso fazer, eu tenho que fazer agora. Eu preciso fazer agora. Porque no momento do desencarne, é um momento em que a gente precisa emitir somente luz, amor, afeto, gratidão. E não outros sentimentos que nos coloquem numa vibração baixa aqui e nos coloca a outra pessoa no outro lado também numa vibração baixa. Então que a gente possa se unir nesse pensar de emitir luz para os desencarnados. Eu faço isso todas as noites, nas minhas preces, nas minhas orações, eu peço pelo desencarne coletivo, porque quem está chegando no plano espiritual agora, das famílias que ficaram, porque a gente possa aprender a lidar com essa outra forma de estar, que a gente possa aprender a lidar com isso, e que a saudade vire calorzinho no coração, que a saudade vire esse sentimento de que bom, que gratidão, muito obrigada por ter tido a oportunidade de viver, de conviver com determinada pessoa. Que a gente possa lidar com isso, que a gente possa refletir com isso, que a gente possa entender a força que o amor tem e a força que ele precisa, porque eu já disse isso aqui outras vezes, quem ama deixa partir, mas eu não disse que era fácil, e não é fácil, mas é necessário. Então eu queria fechar a nossa conversa com uma prece, do livro Preces e Orações, de Carlos Bacelli, que a gente já conversou sobre esse autor também, do Espírito Irmão José. Prece diante da saudade. Senhor, diante da saudade daqueles que não mais se encontram conosco, que o nosso desespero e revolta não nos tome de assalto o coração. Todos viveremos no teu infinito amor. Não existe reparação para aqueles que verdadeiramente se amam. A saudade é uma ponte de luz unindo as duas extremidades do abismo que o tempo cavou. Concede-nos a devida paciência para esperarmos o reencontro com os que se distanciaram de nossos caminhos. Que a saudade em nós não se transforme num culto doentio à ausência dos que se foram. Qualquer sentimento que nos impeça de aceitar a sábia vontade de Deus é mero capricho da alma. Convertendo saudade em esperança, transmutaremos dor em alegria, treva em luz. Mestre, que a saudade não nos seja um rio caudaloso de tormentos, que possamos ter a esperança do encontro, do amor e a certeza que é o amor que nos une. Que assim seja. Meus queridos, minhas queridas, minha gente bonita, ficamos por aqui imensamente. Obrigada. Boa noite, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui, todos juntos, para esse momento de oração e de fé. Queridos irmãos, a caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para os desconhecidos, no amparo à criança, no sorriso ao doente, na atenção para aqueles com quem Deus fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele, e no conforto para o bem daqueles que convivem ao nosso lado. Meus irmãos amados, que a bênção do nosso Pai misericordioso esteja junto de todos vocês, de seus familiares, seus parentes, seus amigos. Que o Pai, diante da sua graça absoluta, abençoe o lar de cada um, seus locais de trabalho, seus locais de estudo. Que Ele esteja junto de vocês a todo momento, porque sabemos que o Pai é da graça, do amor, da bondade, da tolerância. Senhor meu Deus,
que tu ampare esses teus filhos, que tu estejas junto deles, Pai, nos momentos de aflição, de angústia. Mas eu também te peço, eu te imploro, afastai do caminho de cada um, Senhor, as doenças, curai as suas feridas, afastai as maldades, afastai o olho grande, a inveja, afastai de todos os males, Senhor, do caminho de cada um deles, para que eles possam, Pai, perseverar e continuar a sua caminhada nesse plano terreno, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das dores, né? Pois sabemos, meus irmãos, que cada um tem a sua cruz para carregar nesse plano, mas que possamos carregar essa cruz com alegria, com fé, com esperança, que o de outro dia será um dia bem melhor que hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, meus irmãos. Fiquem com Deus.